vocês. O primeiro, você pode acompanhar aqui, eu vou ler o enunciado. Dois corpos A e B têm cargas elétricas Q1 5 microcoulomb. Então, a carga Q1, aqui, Q1, 5 microcoulomb. E a carga Q2 igual a menos 7 microcoulomb. Após trocarem cargas elétricas entre si, ficaram com cargas de sinais iguais. A carga elétrica de cada corpo é... presta atenção nesse enunciado, quando ele diz que eles trocam cargas e eles ficaram com cargas iguais, é porque ele está dizendo para a gente que ele fez uma eletrização por contato. Já que na eletrização por contato, quando você faz o contato entre dois corpos, a carga final dos corpos é a mesma. Então, basta a gente fazer uma conta bem simples aqui para encontrar a carga final. A carga final vai ser igual à carga do corpo 1 mais a carga do corpo 2 sobre 2. Já que ele fez um contato entre os dois direto, um contato simultâneo. Não houve uma terceira carga para fazer um contato sucessivo, não. Certo? Então vai ficar 5 mais menos 7, a segunda carga, dividido por 2. 5 menos 7 vai dar menos 2. Menos 2 sobre 2 vai dar menos 1. Então, menos 1 microcoulomb é a resposta da questão número 1. Tranquilo? Então, questão bem simples de eletrização por contato. Deixa eu subir aqui para a gente fazer a segunda questão. Segunda questão. Dois corpos têm 5, 10 a 18 elétrons e 7, 10 a 18 prótons. Então, os dois corpos têm 5, 10 e 18 elétrons. 18 elétrons. E 7, 10 elevado a 18, 18 prótons. Aí ele diz o seguinte: sendo a carga elementar do elétron 1,6 10 a menos 19 coulomb, qual é a carga elétrica do corpo? Essa questão é questão de quantização de cargas elétricas. Então, se você observar, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Então, esse corpo está carregado. Como o número de prótons é 7, maior que 5, 10 a 18, então ele está com um déficit de elétrons, ele tem mais próton e menos elétrons. Então já sei que a carga do corpo é positiva. E o N vai ser justamente a diferença. O N vai ser 7 menos 2, 5, ou seja, 7 menos 5, 2, ou seja, 2, 10 a 18. Esse é o valor do N. Deixa eu corrigir esse 18 aqui. 2, 10 elevado a 18. 18 elétrons em falta, no caso, certo? Então eu quero calcular a carga. Fórmula da carga que é igual a N vezes E. Então Q é igual a N. N vai ser 2, 10 a 18. 18. O E, 1,6, 10 a menos 19. Fazendo a continha aqui, 2 vezes 1,6 vai dar 3,2. Então, isso aqui é igual a 3,2. 10 menos, 18 menos 19 vai dar menos 1. A menos 1. Unidade de carga, coulomb. Então, a segunda questão está respondida aí. Ela tem uma carga positiva porque é a prevalência do número de prótons em relação ao número de elétrons. Certo? Terceira questão.
Questão de número 3. É uma questão que é aplicação direta da lei de Coulomb. Questão número 3. Questão onde será aplicada diretamente a lei de Coulomb. Então ele diz duas cargas idênticas de 6 microcoulomb, ou seja, a carga A igual a carga B, que é igual a 6 microcoulomb, encontram-se no vácuo a uma distância, eles estão separados por uma distância de 36 centímetros. Ele quer calcular, podemos afirmar que o módulo da força de repulsão quer calcular a força entre as duas cargas. No caso, a gente vai usar a aplicação da lei de Coulomb diretamente. Só que, quando for usar a lei de Coulomb, eu tenho que fazer a conversão aqui. Esse 6 tem que ficar 610 a menos 6, porque ele está em micro. Então ele vai ficar 610 a menos 6 coulomb. E o centímetro eu tenho que converter para metros. Eu tenho que colocar 36, 10 a menos 2 metros. Agora eu posso colocar na lei de Coulomb. Posso usar a lei de Coulomb. Então eu vou ficar com F igual a 9/10 a nona, que é a constante. As cargas são iguais, então eu vou fazer 6 vezes 10 a menos 6. Como são iguais, eu posso colocá-las ao quadrado. Embaixo eu coloco a distância 36, 10 a menos 2, ao quadrado. Agora tem que resolver. 36, 9, 10 a nona, repito. 10 a nona. 6 ao quadrado dá 36. 10 a menos 6 ao quadrado vai dar 10 a menos 12. 10 a menos 12. Dividido por 36 ao quadrado. Ou seja, eu posso escrever assim. 36 vezes 36 vezes 10 a menos 4. Certo? Deixa eu subir um pouquinho agora para ganhar espaço. Pronto. 36 eu corto com 36. 10 a menos... Aí vou ficar com... Deixa eu colocar aqui. F igual a... F igual a 9, 10 a 9 vezes. Eu vou fazer logo a conta aqui das potências. 9 menos 12 vai dar menos 3. 10 a menos 3. Embaixo ficou 36, 10 a menos 4. Então 36, 10 a menos 4. Simplificando, você tem 9 e 36. 9 dividido por 36 vai dar 1/4. Então, você pode dividir 36 por 9 dá 4. Você tem 1/4. Resolvendo as potências, você tem em cima 10 a menos 3. Embaixo você tem 10 a menos 4. Esse 10 a menos 4, ele vai passar para cima com o sinal trocado. Vai ficar 10/4 em cima. Então agora você tem 1/4. 1/4 é 0,25. 4 menos 3 dá 1. Então, 10 a primeira. 10 a primeira é 10. 10 vezes 2, 0,25 vai dar 2,5. Então, 2,5 newtons. Essa foi a terceira questão da lista. Isso vai dar a letra B. Letra B de bola. Quarta questão. Uma carga Q fica sujeita a uma força elétrica de 4 milnewtons. Então, a força, na quarta questão, a força é igual a 4 milnewtons. Ou seja, 4, 10 elevado a menos 3 newtons.
Cuidado com esses detalhes aí. Ao ser colocada num campo elétrico de 2 kN por coulomb, então a intensidade do campo elétrico é 2 kN por coulomb. O valor da carga Q em microcoulomb, a gente vai encontrar o valor da carga Q em microcoulomb. Vê só, esse quilo aqui eu tenho que converter também. Eu vou ficar, não dá para usar quilo na unidade. Na verdade, a gente usa newton por coulomb e não quilo por coulomb. Isso vai dar 2.000 newtons por coulomb. Ou posso escrever isso como sendo 2 × 10⁻³. 2 × 10⁻³ newton por coulomb. 2 × 10⁻³. Deixa eu ajeitar o 10. Então eu tenho isso aí. Eu tenho a força e tenho o campo, a intensidade do campo elétrico, 2 × 10⁻³. Ele quer achar a carga, então eu posso usar aquela formulazinha F igual a Q vezes E, onde a carga será a força dividida pela intensidade do campo. Deixa eu ajeitar a força aqui, esse F, não ficou muito bom não. A força, só um momento. O F pelo E. Então o valor do F, 4 × 10⁻⁻3. 4 × 10⁻⁻3. O valor do campo, 2 × 10⁻³. 2 × 10⁻³. 4 dividido por 2 vai dar 2. 10⁻³, 10⁻³ continua aqui em cima. E esse 10⁻³ de baixo, quando ele subir, vai trocar o sinal, então vai ficar negativo, 10⁻3. Isso vai dar 2 vezes 10⁻6 coulomb. Como menos 6 representa a grandeza micro, então a gente pode dizer que a resposta é Q igual a 2 vezes 10 micro coulomb. Então a resposta da questão, 2 microcoulomb, que no gabarito é letra E. Letra E. Que mostra uma figura, e essa figura, ele quer saber o vetor que representa o vetor resultante ali no ponto P. Aí é o seguinte, vou fazer o desenho aqui, tem uma carga desse lado aqui, positiva, essa carga aqui é positiva. Do outro lado ele vai ter uma carga negativa, vai ter um tracejado aqui até o ponto P. Tracejado até o ponto P. O ponto P está aqui. O P está em cima, certo? Eu vou resolver sem e depois vocês conferem no gabarito. Vê só. O campo elétrico que a carga positiva gera é um campo de afastamento. Então, em relação a esse ponto, essa carga aqui, essa carga positiva, ela gera um campo de afastamento, ou seja, em linha reta, a gente vai ter um campo para cá. Seria um campo que eu vou chamar de E1. E1. A carga negativa, essa outra carga aqui, que é a negativa, ela vai gerar um campo de aproximação. Então, ela gera um campo nesse sentido aqui, em direção a ela. Então, o que a gente vai ter de resultante disso seria você fazer pela regra do paralelograma, você fecha aqui esse lado, pontilhando, e você vai ter um vetor resultante aqui na diagonal desse retângulo formado. Esse seria o vetor resultante, certo?
Então, a resposta seria esse vetor, que como eu imprimi aqui, não consigo ver direito, é esse vetor aqui, certo? Olhem no desenho de vocês, aí vocês vão ver qual é o vetor. Não sei se ele é o E5, 1, 2, 3, 4. Contando aqui a partir no sentido horário do último, seria o E5, mas não sei se ele é o E5. Ver qual é esse vetor, a resposta seria essa aqui. Tranquilo? Vamos para a última questão. Essa é uma questão teórica, a última também é uma questão teórica sobre linhas de força. Pessoal, a figura mostra linhas de força do campo eletrostático criado por um sistema de duas cargas, Q1 e Q2. Pergunta-se, na proximidade de que carga o campo eletrostático é mais intenso? Então você vai ter uma figurinha aí, e de um lado vai ter uma figura com várias linhas. E do outro vai ter uma figura com poucas linhas, né? Poucas linhas. Não dá para desenhar direitinho aqui. Mas, o que é que quer dizer isso aí? Quanto maior a quantidade de linhas de força, maior linhas de força, maior vai ser a intensidade do campo, maior o campo elétrico. Então, essa carga aqui, ela gera um campo elétrico muito maior do que a carga com menos linhas de força, certo? Então, na letra A, o campo é mais intenso na carga que tem mais linhas de força. Quanto mais linhas de força, mais intenso será o valor do campo, certo? Essa carga aqui, a outra carga, que tem poucas linhas de força, vai ter um campo bem menos intenso. A segunda pergunta que ele faz é: qual é o sinal do produto Q1 vezes Q2? Já que eram duas cargas, ele quer o sinal de Q1 vezes Q2. Se você observar para o desenho, no desenho há um indício que está havendo uma repulsão, né? O desenho faz disso aqui, ó. Então isso aqui é uma repulsão. Se é uma repulsão, as duas cargas elas têm o mesmo sinal. Se elas têm o mesmo sinal, tanto se elas forem positivas como se elas forem negativas, o produto Q1, Q2 vai ser positivo, certo? Então essa foi a questão de número 6. E aqui a gente finaliza essa parte das questões. Tchau, um bom dia a todos.